Oi, 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 careca bonita, cabeluda maravilhosa e um oi para você também que está passando a primeira vez aqui no canal ou que tem acompanhado especialmente a nossa série em Como Ter Saúde. A gente já falou anteriormente sobre a saúde física, através da alimentação e a atividade física. A gente já falou sobre a saúde emocional através dos relacionamentos e de uma ajuda também de um psicólogo. E agora, para finalizar, a gente está falando sobre como ter saúde espiritual. O último vídeo eu falei sobre os relacionamentos que a gente precisa ter com pessoas que sejam da mesma fé, ou seja, que estão fazendo a mesma caminhada que a gente, assim para que um ajude o outro e a gente não perca a fé, a gente não perca a perseverança, a esperança, a alegria e tudo isso que alimenta o nosso espírito, que nos conecta com Deus. E hoje é o último episódio da nossa série de Como Ter Saúde. E não como menos importante, o nosso último assunto hoje é sobre a vida com Deus. Como anda a sua vida com Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar como anda o seu relacionamento com Deus? E eu preciso falar com vocês sobre algo que a gente acaba confundindo muitas vezes. E só de você conversar com alguém, você vê que essa pessoa pode estar um pouco enganada quanto à fé dela. Por quê? Porque fé em Deus não é só crer que Ele existe. E o que é ter uma vida com Deus? É apenas crer que Ele existe? É apenas crer que Ele criou todas as coisas, que Ele domina sobre todas as coisas? Eu acho que não, né? Eu acho que crer é algo muito vago. Porque a gente pode crer em algo, mas não criar um compromisso com aquilo e não fazer daquilo realmente a base da nossa vida. Você crê que existe, mas você não permite que aquilo reine sobre a sua vida. Então, o relacionamento com Deus é muito mais do que crer que Deus existe. O relacionamento com Deus é passar a conhecê-lo. O conhecer te aproxima de Deus. E é isso que faz gerar saúde espiritual em nós. Tá, deixa eu ser um pouco mais clara. Como que você conhece uma pessoa? Geralmente, 200% dos casos. a gente só conhece alguém convivendo com essa pessoa. Pensa numa pessoa que você sempre a vê em algum lugar, mas você não tem um contato muito íntimo com ela. Você sabe que aquela pessoa trabalha naquele lugar, você sabe que ela pertence àquela família, só que você não tem intimidade com ela. Então você bate o olho nela, às vezes na sua cabeça você até pensa: nossa, como fulano é mesquinho, né? Olha que metida. Pra que usar essa roupa e se exibir desse jeito? E esse cara aí com esse topetinho tá se achando, né? Nossa, fulano, olha só, é tão tristinho, né? Cabisbaixa. Ah, não deve estar indo bem no casamento. A gente já começa a julgar rapidinho e achar que pelas nossas hipóteses a gente sabe quem é aquela pessoa, não é verdade? Mas aí você começa a conviver com a pessoa e você para e pensa: nossa, eu tava completamente enganada. E muitas vezes a gente faz isso com Deus também. A gente cria Deus na nossa cabeça conforme nossos pais contaram pra gente, ou através das suas próprias experiências, você foi criando como é esse Deus na sua cabeça. Deixa eu ser mais clara. Às vezes você acha que Deus é um carrasco, que Ele tem prazer em ver que tudo na sua vida dá errado, que Ele tem prazer de te ver sofrendo e não te ajudar, que Ele tem prazer de ver as suas lágrimas, que Ele tem prazer de ver você fazendo escolhas erradas. Isso faz com que você apenas sinta culpa quando você tenta se aproximar dEle. Às vezes até o outro extremo, achando que Deus é sempre bonzinho e a gente pode fazer tudo o que a gente acha certo, sem lembrar que Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus de justiça. Então, para você ver, a gente pode criar muita coisa na nossa cabeça. Então, como que a gente conhece Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é todo-poderoso, onipotente, soberano sobre tudo? Como que a gente se aproxima desse Deus que é um rei? Da mesma forma que a gente conhece outra pessoa. Convivendo. Convivendo. Como que eu convivo com alguém invisível? Aqui, gente, através dessa série Como Ter Saúde, eu sempre priorizei falar para vocês, lógico, conforme a minha experiência de vida, conforme a minha visão, mas trazendo algo prático. Então, sem muita enrolação, como que a gente passa a conviver e conhecer Deus? Através de duas principais atitudes: uma vida de oração e através da leitura da carta que Deus deixou para nós. Leitura da palavra
que é a Bíblia. Sim, esse livro aqui, que geralmente fica aí na mesinha da sua sala, aberto, pegando uma poeirinha no Salmo 91, mas que você não tem tempo para parar e ler o que está escrito em todas essas folhas. Talvez você pegue esse livro aqui só na hora do desespero. E às vezes na hora do desespero a gente não consegue absorver realmente o que está escrito aqui e isso se torna muito mais confuso e muito mais frustrante. Então assim, como que eu desenvolvo a minha vida com Deus? Em alguns vídeos eu já até cheguei a falar com vocês sobre os momentos difíceis que eu passei. Tem até um vídeo que eu contei sobre um período de internação bem crítico que eu passei no hospital e que ali a única coisa que me sustentou foi o meu relacionamento com Deus. É nesse momento que a gente vê que, poxa, você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa, você pode ter um carro bom, você pode ter um emprego, você pode ter muitas amizades aonde você trabalha, aonde você mora, você pode ter feito viagens, você pode ter curtido o máximo da sua vida. Mas quando chega esse momento do sofrimento, da dor, você vê que nada disso vai te sustentar. As pessoas que estão no nosso lado, sim, nos ajudam, nos sustentam. Os relacionamentos verdadeiros, principalmente da nossa família, é o que nos ajuda muito. Mas também não nos ajuda por completo, porque o ser humano é limitado. Então, eu posso te dar um conselho, eu posso te dar um ombro amigo, eu posso conversar com você, mas entrar no seu íntimo, fazer gerar esperança dentro do teu coração, fazer gerar fé, até mesmo alegria diante de qualquer problema, não sou capaz de fazer isso em outro ser humano. A única pessoa que é capaz de fazer isso em nós, independente da situação, principalmente diante dos problemas, é Deus, é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que te sonda, que te conhece, que sabe todos os seus pensamentos, que sabe as palavras que vão sair da sua boca antes mesmo delas saírem. É Ele que nos formou no ventre da nossa mãe, nos guardou, nos zelou, nos livrou do mal e ainda tem nos livrado de coisas ruins. Ah tá, e Deus esqueceu de me livrar do câncer. Câncer é algo ruim. É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O câncer, ele é um problema e ele é um problemão. É que a gente não se dá conta que o câncer ele é mais um problema como todos os outros que a gente passa na nossa vida. Mas quando a gente recebe um diagnóstico, parece que a gente fica só pensando na morte. Essa realidade de morte se torna muito maior. E é por isso que o câncer é uma doença tão temida, tão desesperadora. Porque a gente lembra o quê? Da nossa natureza. A nossa natureza é isso aqui, é carnal. Que a gente tem um corpo que tem um prazo de validade. Mas o nosso espírito não tem prazo de validade. Ele foi feito, foi criado por Deus, soprado em nós para ser eterno. E é por isso que a gente precisa cuidar do nosso espírito. E tudo isso através do quê? Da palavra dele e de uma vida de oração. Quando a gente ora, eu tenho que falar com Deus o que está no meu coração. Tá, mas se ele já sabe tudo que tá na minha mente, por que eu tenho que ficar ali falando? Justamente porque ele quer de nós a atitude. Deus, ele te conhece sim, ele sabe os teus pensamentos, mas ele quer a sua atitude de abrir o coração. Enfim, é abrir o nosso coração muito mais do que falar palavras vazias e palavras muitas vezes decoradas que nem fazem sentido na nossa cabeça. E é através da oração que acontece algo muito poderoso, que é quando a gente sai desse orgulho de achar que sabe tudo e de que tem todas as respostas, e a gente tira a nossa armadura mesmo que a gente usa diante das pessoas e a gente aparece como realmente somos diante de Deus. É na oração que a gente aprende a se colocar em total dependência de Deus. E ali realmente se esvaziar, chorar, colocar os nossos medos para fora, nossa insegurança. É por isso que falam que Jesus, ele é o maior psicólogo de todos. Porque quando você ora e fala com ele, você fala muito mais profundo do que emoções. O seu choro, às vezes, não vai ser entendido por uma pessoa, mas o seu choro vai ser entendido por Deus. O Espírito Santo de Deus, que te sonda, que te conhece, sabe exatamente por que você está chorando. E aí ele começa a tratar do seu espírito, curar o seu espírito e gerar saúde emocional, gerar alegria, gerar paz que excede todo entendimento.
Então tudo isso vem do relacionamento com Deus, vem desse momento de se despir mesmo dessa imagem que a gente cria para as pessoas e aparecer nu diante de Deus como nós realmente somos, como Ele nos criou, sabendo das nossas limitações, dos nossos defeitos, das nossas falhas, até das nossas escolhas ruins, mas quando a gente se submete e quer depender dele, ele é capaz de transformar tudo isso. Por isso que eu tô falando para você, não é simplesmente crer. Quando a gente crê, a gente não permite essa proximidade. Agora, conhecer e ter um relacionamento com Deus é quebrar essa distância, é se aproximar de Deus, porque Ele está sempre de braços abertos. E é dessa forma, através da oração e da leitura da palavra, que a gente aprende a conhecer a Deus e principalmente, através da fé, ter uma atitude de obediência. Porque também não adianta eu saber qual é a vontade de Deus e não cooperar para que essa vontade aconteça na minha vida. É a vontade dele que tem que ser feita sobre a nossa vida e não a gente usar da palavra de fazer a nossa vontade. E é aí que entra a questão, a gente precisa entregar a nossa vida para Deus. Entregar a nossa vontade, entregar os nossos planos, entregar os nossos sonhos para que seja feita a vontade dele. E a partir do momento que a gente entrega, aí a gente tem que sentar e confiar e esperar o tempo dele e que a vontade dele seja feita. E eu divido tudo isso com vocês porque eu jamais conseguiria passar por esses 4 anos de tratamento, de dias difíceis, internações, complicações, recidiva, metástase, enfim, tudo caminhando como se não fosse dar certo, se não fosse a presença de Deus e a confiança que eu tenho em Deus. Não porque eu sou forte. Não, porque quando eu sou fraca, quando eu tô fraca ali, quando eu não suporto mais, Deus mostra o tamanho da força dele. Deus confirma o quanto ele me ama, o quanto ele pode me consolar, me dar um novo dia, me encher de esperança e alegria. Então, por isso que eu falo, é um dia de cada vez vivendo com Deus, porque senão a gente não consegue passar pelos nossos problemas. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Então, todo mundo vai ter dia cansado, vai ter dia sobrecarregado, vai ter diversos problemas e muitas vezes problemas desesperadores, mas em Jesus a gente tem o consolo e a gente tem a certeza de que tudo pode mudar, de que Ele faz nova todas as coisas conforme o propósito que Ele tem para cada vida. Lógico que eu poderia ficar horas e horas e horas falando muito mais coisas, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a série sobre como ter saúde física, emocional e espiritual. Eu realmente espero que, diante de todos esses assuntos, um pouquinho, pelo menos, tenha tocado a sua vida para que você faça mudanças, para que você tenha fé e tenha atitude. Porque essas são as 2 palavrinhas que a gente precisa na nossa vida. Fé em Deus e atitude diante de todas as coisas para que a gente busque sim uma qualidade de vida, para que a gente tenha saúde e a gente venha viver a vida que Deus nos deu no tempo que Ele preparou para nós da melhor forma possível. Fiquem ansiosos aí pela próxima série e pelos próximos vídeos, tá? Um beijão para vocês e até mais!